Boa noite, amigos da Rádio TV SEAC de Bauru, seguidores do Grupo Aulas da Vida, que neste mês de abril, Aulas da Vida teve como assunto falar sobre a justiça das aflições. Hoje eu encerro essa jornada de palestras falando sobre a dor. Mas antes, vamos fazer uma oração. Deus Pai amoroso, Jesus, nosso irmão e mestre querido, estamos aqui mais uma vez para falar do vosso Evangelho e da doutrina espírita, trazendo esses conceitos cristãos para o nosso dia a dia. Eu conto com a sua presença aqui entre nós e peço, mestre querido, que possas abençoar a cada um dos nossos ouvintes e a mim que falo, para que o assunto de hoje seja de entendimento para todos nós. Assim seja. Meu nome é Amália e hoje eu falo com vocês sobre a dor veio visitar-me. Mas o que é a dor? A dor é um sentimento angustiante, muitas vezes causado por estímulos intensos e prejudiciais. Para a doutrina espírita, a dor é o desequilíbrio em que estacionamos quando violamos as leis divinas. Neste mundo, todo ser vivente deste mundo sofre. O homem sofre, os animais e até a natureza. Mas se Deus é amor, como já aprendemos, por que Ele permite tantos sofrimentos neste mundo? Ele quer nos castigar pelas nossas faltas, pelas nossas falhas? Só posso dizer a vocês que Deus é bom, soberano, justo e não castiga ninguém. Mas lembremos que o nosso planeta ainda é um lugar de provas e expiações, e sendo assim, os pensamentos, as vibrações que nós emitimos no planeta, que são vibrações aflitivas, doentias, fazem com que todos nós que estamos encarnados aqui tenhamos o nosso quinhão de sofrimento. Todos sofrem, todos sofrerão. Até mesmo os espíritos puros, que já alcançaram a perfeição, reencarnando aqui na Terra, passarão pela dor. Como é o caso de Jesus Cristo. E veja bem, Deus é tão justo que não poupou do sofrimento nem o seu Filho amado. Como vimos já em aulas anteriores do grupo Aulas da Vida, em palestras anteriores deste mês, a dor pode ter sua origem em vidas passadas, em vidas anteriores, e também pode ter sua origem aqui na vida presente. Se nós fizermos um exame de consciência, veremos que há sofrimentos que são criados pela nossa conduta irresponsável aqui nesta vida. E talvez com um pouco de esforço, poderíamos ter evitado muitos sofrimentos. Exemplo, é uma vida desregrada, não tem hora para dormir, não tem hora para comer, ainda se associa a vícios de toda espécie, alcoolismo, tabagismo, drogas. Ainda abriga em seu coração a mágoa, tem atitudes violentas, não sabe perdoar.
É natural que tudo isso colabora, trazendo para nós desequilíbrios, tanto para o corpo como para a alma. Deus concede a todos nós o livre-arbítrio, já aprendemos isso também. Portanto, nós somos responsáveis pelas nossas atitudes e qualquer violação às leis de Deus, essas atitudes recairão sobre nós. E, o que é pior, elas vão determinar as condições da nossa vida daí para frente. No fundo, a dor é apenas uma lei de equilíbrio, com finalidades educativas. Entretanto, não é fácil para o ser humano aceitar que a dor é para o nosso crescimento. Ele ainda não consegue digerir tudo isso. Mas vejam bem, quando ela nos atinge intensamente, voltamos para dentro de nós em busca de uma solução para superar esse desconforto. A dor, ela pode ser moral e também física. Emmanuel, no livro Consolador, pela psicografia de Chico Xavier, ele nos afirma, na questão 239, que a dor física, que atinge o físico, é um fenômeno que veio despertar a alma para os deveres expiatórios que tiveram origem nos abusos humanos, claro, cometidos por nós. Como ele diz, ela vem e passa. A dor física vem e passa. Vou citar um pequeno exemplo. Às vezes, nós estamos com uma brutal dor de cabeça, né? E aquilo repetidas vezes. Chega uma hora que você vai buscar uma medicação para se aliviar o mais depressa possível, não é assim? Você toma a medicação e a dor de cabeça passa. Quer dizer, a dor física, ela pode ser controlada. Ela vem e passa. Enquanto que a dor moral, ela é mais difícil de passar, porque ela é essência, ela está no espírito. Aí, quando nós sentimos esse tipo de dor moral, podemos aprender que só ela é bastante profunda para promover o nosso aperfeiçoamento do espírito. A dor física vem e passa. A dor física também podemos dizer que ela é uma mensageira, veja bem, ela está cumprindo um papel de mensageira para nos alertar de que algum órgão nosso não está funcionando bem. Enquanto que a dor moral, ela também tem essa função de nos avisar de que o nosso espírito está carente, necessitado de mais luz. Então, podemos dizer para vocês que a dor moral ou física é um lembrete divino para nos avisar que o corpo físico e o corpo espiritual estão com necessidades. Dá para entender, né? Leon Denis, e hoje nós vamos falar muito sobre ele, porque essa palestra toda foi baseada neste livro, O Problema do Ser, do Destino da Dor. Leon Denis é o autor deste livro.
Ele foi um grande escritor e pensador espírita francês, sim, francês, que escreveu este livro, O Problema do Ser e do Destino e da Dor. Ele dedicou um capítulo para falar sobre a dor. Ele nos diz que é necessário sofrer para adquirir e conquistar. Sem a dor, ele diz que não há virtude completa, não pode haver virtude completa e nem glória. Então, podemos dizer o seguinte, que tudo que vem de maneira muito fácil e às vezes duvidosa, vai embora muito fácil também, pois não houve luta, não houve esforço e bem lá no fundo, essa conquista não será tão valorizada por nós. Infelizmente, o ser humano, muitos de nós, posso dizer, ainda se comprazem nos prazeres fúteis que a vida nos oferece, nos ganhos fáceis, nas viciações de toda espécie, na preguiça e nas falsas teorias de que temos que ser felizes a qualquer preço, a qualquer custo. Isso cria em torno de nós vibrações, pensamentos egoístas e imediatistas que obstruem o nosso crescimento moral. Para quebrar este círculo vicioso, torna-se necessária a visita da dor, para que as virtudes que estão bem lá no nosso fundo, bem no fundo de nossa alma, estão ocultas, para que elas venham à tona, nascendo daí uma outra pessoa, pronta para recomeçar uma nova vida com mais força, com mais sabedoria, e é natural que, para enfrentar os próximos embates que a vida pode nos oferecer. A visita da dor pode ser de várias maneiras. Ela pode vir como uma desilusão amorosa, a traição de um cônjuge, como dói, a ingratidão de um filho, a traição de um amigo, perda de fortunas, doenças incuráveis, mas principalmente pela perda dos nossos entes queridos. O Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, fala sobre a perda das pessoas que amamos e também das mortes prematuras. O capítulo 5 do Evangelho, no item 21, é dirigido principalmente às famílias que perderam seus entes queridos. Eu vou citar um pequenino trecho para que é dirigido principalmente para as famílias que perdem seus filhos. Vou ler. Crede-me, a morte é preferível para a encarnação de 20 anos a esses desregramentos vergonhosos que desolam as famílias, partem o coração de uma mãe e fazem, antes do tempo, branquear o cabelo dos pais. Mas Deus julga que lhe é útil não permanecer mais tempo sobre a terra, preservando-o das misérias e seduções da vida que poderiam arrastá-lo à sua perdição.
Aqui, esse espírito quer dizer que é preferível que a morte leve um filho nosso, ainda numa idade juvenil, do que ele se perder nas viciações do mundo. Às vezes é um filho bem criado, tem uma boa educação, escolaridade, com sacrifício, né, que os seus pais podem lhe dar, se associa a outras pessoas invigilantes que não têm uma vida equilibrada, são afeitas aos vícios, às criminalidades. E essa criatura, filho nosso, pode perfeitamente se associar a esse tipo de pessoas. É natural que vai perder a sua existência aqui na Terra, vai perder as oportunidades de crescer, mas no fundo é uma criatura boa. E Deus então resolve levá-lo antes que essa alma se perca muito mais. Dá para vocês compreenderem um pouco isso? Allan Kardec também teve perdas. Ele, no capítulo 930, na questão 934 do Livro dos Espíritos, ele faz uma pergunta que vem a responder também para nós sobre isso. E essa pergunta é a seguinte: a perda de pessoas que nos são queridas não é algo que nos causa dor, tanto mais legítima quanto essa perda é irreparável e independe da nossa vontade? Ele está perguntando, quando se perde um ser muito querido, é claro que é uma dor legítima e irreparável. E nós sofremos, mesmo que seja que você não queira sofrer, mas nós sofremos sim. Não é, como ele diz, de nossa vontade, mas a gente sofre. Olhe que os espíritos superiores lhe respondem. Essa causa de tristeza atinge o rico e o pobre. É uma prova ou expiação, e a lei vale para todos. Lembram-se de que eu falei que Deus é justo, não privilegia ninguém, qualquer um pode passar por essa dor? E eles continuam dizendo o seguinte: mas é um consolo poder vos comunicar com os vossos amigos pelos meios que vos estão ao alcance, enquanto não disponde de outros meios mais diretos e acessíveis ao vosso sentido. A gente aprende que nós podemos nos comunicar com os nossos mortos através do sonho, quando dormimos. O nosso espírito se liberta do corpo e vai ao encontro desses seres amados. Outra modalidade é o fenômeno da mediunidade. Hoje muito raro esse fenômeno. Poucas pessoas têm esse tipo de mediunidade, de receber comunicações por via oral dos nossos entes queridos, fazer as famosas psicografias deles, dando-nos notícias de como estão, como Chico fazia com aquelas mães que perdiam seus filhos e iam em busca de notícias. Hoje está raro esse tipo de mediunidade. Mas ele diz também que enquanto não há outros meios, a ciência já está pesquisando, olha só, métodos, maneiras de comunicarmos com os nossos entes queridos através da tecnologia. Sim,
Há pesquisas, experiência, a doutrina espírita está bem enganjada nisso, de pesquisas com aparelhos eletrônicos, onde já estão conseguindo algum sucesso. E eles dizem que nós vamos poder comunicar-se com os nossos entes queridos que se foram, como se fosse uma chamada de vídeo. Olha que maravilha, a bênção do desenvolvimento, da evolução do nosso planeta neste sentido. Vamos aguardar, né, pessoal? Vamos aguardar que isso chegue até nós. Para aqueles que têm tristezas e julgam que sofrem sozinhos, podemos dizer que ninguém morre. Nossos seres queridos, assim que estão em condições, eles vêm nos visitar, eles estão sempre do nosso lado também. Nós não estamos sozinhos. E há inúmeros espíritos do outro lado, próximos a nós, nos amparando, nos incentivando, participando dessa dor conosco. E como eu disse, nos incentivando, dando-nos coragem para superar esses dias difíceis. Mas nunca esquecer que Jesus, esse ser amado, esse ser querido, nos ama e está sempre ao nosso lado, fazendo um convite a todos aqueles que sofrem. Um convite amoroso que diz: vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Para aqueles que aceitam estas verdades cristãs, sabe que Jesus o consolará. E sabe também que Deus não castiga ninguém. E ele também já aprendeu que há sempre uma razão muito forte por trás dessa dor que sentimos. Basta ele pensar que nós não vivemos uma só vez neste mundo. E o mesmo sofrimento que ontem causamos no outro, hoje nos atinge com a mesma medida. Dá para entender. Portanto, meus irmãos, neste mundo não há vítimas. Há sim provas a ser enfrentadas por nós. Olha que beleza quando nós cremos, quando nós aprendemos. Entretanto, há muitos e muitos que não creem nisso tudo. Aliás, não creem em nada. E para estes, a dor é um martírio. A pessoa volta-se contra Deus, afirmando com fúria que nunca fez nada para merecer tal castigo, esse destino cruel. A vida para ela não tem mais sentido, prefere se isolar, pois seus sonhos e esperanças foram embora com essa perda. As lágrimas que essas pessoas derramam, elas são oriundas da revolta e da decepção. Elas tornam-se ácidas e corroem cada vez mais essa alma já tão combalida pela dor. Nessa inércia, elas adquirem enfermidades, terminando os seus dias sem aproveitar as oportunidades de aprender
as lições abençoadas trazidas pela visita da dor. Meus irmãos, infelizmente, esses que teimam em não aprender essas lições precisarão de inúmeras provas na forma de perdas dolorosas que ferem o corpo e a alma, até se conscientizarem de que nada é por acaso e que tudo que nos acontece é fruto das nossas escolhas. Neste mundo, sentir dor é obrigatório. Revoltar ou aceitar é por nossa conta. Quantas vezes nós nos acomodamos no ócio, na indiferença, sem enxergar que há sofrimentos atrozes bem perto de nós. Não enxergamos. Pessoas que padecem do corpo e da alma. Se olhássemos com mais atenção à nossa volta, veríamos que a dor está por toda parte. Ela está nas famílias que choram pelos filhos ainda tão pequeninos, portadores de deficiências orgânicas, mentais e síndromes raras. Essas famílias lutam sem cessar em busca de uma cura que talvez nunca aconteça. A dor também está presente nas mães que ouvem seus filhos chorarem de fome, de frio, e não têm como socorrê-los. A dor também está presente nas famílias que choram por seus filhos rebeldes, que optaram pela prostituição, pelas criminalidades cruéis, pelos vícios de toda espécie e também pelo suicídio. A dor também está muito, muito presente, muito profunda, eu diria, em pais e mães que perderam seus filhos ainda tão jovens, como dizemos, na flor da idade. Com certeza, muitas dessas famílias, desses pais, destas mães, dirão que Deus não existe, porque se Deus existisse, não teria feito isso comigo. Não é fácil, porque diante de dores tão profundas, você falar para essas criaturas, para lembrar de que Maria de Nazaré, mãe de Jesus Cristo, também chorou e sofreu essas mesmas dores pelo seu filho amado, mas nunca, nunca se revoltou contra Deus. Nesses momentos aflitivos, meus irmãos e minhas irmãs, percebamos dentro de nós aquela voz suave de Jesus que nos diz: bem-aventurados que choram, porque eles serão consolados. Vocês poderão me dizer: como é possível consolar alguém que chora sem cessar diante de uma aflição extrema, dolorosa?
Como eu disse, não é fácil. Contudo, façamos um esforço para compreender que nesta vida nada é por acaso. E que essa dor terá sempre o seu lado purificador. Às almas fracas, a dor ensina a paciência e a sabedoria. As almas fortes, ela agirá no sentido moral, dando-lhes asas para se libertarem do jugo da carne e elevarem-se a grandes alturas, buscando o conhecimento das verdades divinas. Jesus já nos disse um dia que conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. O conhecimento, a busca de Deus, o conforto em Jesus, é claro que vai nos ajudar muito. E vocês também poderão me perguntar: há uma maneira de podermos amenizar essa dor? Sim, há várias maneiras. A doutrina espírita, ela nos dá elementos necessários para amenizar a dor. Porque ela nos dá explicações sobre a causa de nossas aflições, desses infortúnios, e mostra a justiça e o amor de Deus por todos nós. E também ela nos prepara para a felicidade e a perfeição. Deus, lembremos bem, nos criou perfectíveis, sempre eu falo isso, quer dizer, nos criou para a perfeição. Todavia, enquanto o egoísmo, o orgulho estiverem presentes na sociedade, a dor ainda será necessária, muito necessária. Ela só não será mais útil quando nós, seres humanos, conseguirmos transformar os nossos instintos primitivos e grosseiros em sentimentos puros e generosos. Quando entendermos que os ensinamentos da dor são benéficos para todos nós, ela não será mais temida, pois já teremos aprendido a conhecê-la e respeitá-la, sabendo que o nosso futuro será de paz e harmonia. O Evangelho segundo o Espiritismo diz que o homem pode sim abrandar a sua dor. Apenas pede que nós nos coloquemos o nosso ponto de vista na vida espiritual. Entendermos que existe a vida espiritual, que este mundo é apenas uma passagem. A vida verdadeira é do outro lado. Jesus já dizia: meu reino não é deste mundo. Não é assim? E quando compreendermos, entendendo que a vida, né, é espiritual realmente, passaremos a compreender que esses momentos de dores aqui na Terra, eles passarão. E que um futuro feliz, que pode ser aqui também, nos aguarda em algum lugar. E em lugar de se lamentar, agradeçamos a Deus pelas dores que nos fazem avançar. Eu tenho aqui algumas sugestões
que desde hoje, para muitos que estão sofrendo de diversas maneiras, podem, assim, tentar tomar essas atitudes para amenizar um pouco a sua dor. Primeiro, oração, fé, paciência e resignação. Aceitar aquilo que nós não podemos mudar. Viver o luto da perda, sim, viver o luto da perda, mas não demorar por muito tempo, viu? Reconhecer que ainda somos imperfeitos e sempre colhemos e colheremos o que plantarmos. Combater a tristeza destrutiva, não cultivar o desânimo. Olhar à sua volta, sim, olhe à sua volta e verás que outros sofrem tanto ou mais que você. Auxilie a quem te procure, doando alguns recursos, aos lares que estão em penúrias. Isso nos ajuda muito a fazer o bem. Chore, chore sim. É uma besteira falar que não pode chorar, que vai machucar o outro. Não. As suas lágrimas de amor, de saudade, não machuca ninguém. O que machuca são as lágrimas de revolta. Chore bastante, o que for preciso, mas nunca blasfeme contra Deus que permitiu a dor te visitar. Busque um tratamento espiritual. Todas as religiões cristãs têm um tratamento espiritual. E se for preciso, uma terapia. Sim, busque um terapeuta, se for muito difícil para você. Confie em Jesus. Ele está sempre do nosso lado. Ele vem enxugar as suas lágrimas. Sabem por quê? Porque Jesus também chorou. Sim, vocês poderão até se surpreender. Mas como? Jesus chorou? Sim. Jesus chorou compadecido com a dor dos seus amigos, com a dor de nós, seres humanos. João, o evangelista, no capítulo 11, ele fala uma dessas passagens onde Jesus chora. E eu vou narrar a vocês em poucas palavras, não vou narrar todo o capítulo, que é muito extenso, mas eu vou narrar em poucas palavras, resumindo muita coisa. Havia na aldeia de Betânia 3 irmãos que eram muito amigos e amados por Jesus: Lázaro, Marta e Maria. Quando Jesus, nas suas andanças pregando o Evangelho, passava por aquelas cercanias, ele sempre se hospedava na casa desses 3 amigos tão queridos. No entanto, Jesus estava fora, pregando o seu Evangelho, quando recebe um comunicado, um bilhete, uma carta de Marta e Maria, dizendo a Jesus que o seu amigo Lázaro estava muito enfermo. Ao receber essa notícia, ele diz calmamente, Jesus diz calmamente, que essa enfermidade não era de morte. E, curiosamente,
Ele permaneceu por mais 2 dias nesse local, mas ele volta. Ele vem a Betânia. Quando ele volta, quando ele chega a Betânia, ele vê que a casa de Lázaro, Marta e Maria estava com muita gente, muitas pessoas daquela localidade, tentando consolar aquelas irmãs, porque já havia Lázaro falecido e sepultado 4 dias atrás. Jesus, então, se aproxima e elas vão ao encontro de Jesus chorando muito e dizem o seguinte: Senhor, se estivesses aqui, nosso irmão não teria morrido. Jesus, então, vendo o sofrimento daquelas 2 irmãs, abraçou-as e chorou com elas. E disse-lhes: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá eternamente. Vocês creem? Cremos, Senhor. Depois de dito isto, ele encaminhou-se para o túmulo, que era uma gruta. Naquele tempo não tinha os cemitérios que tem hoje. Era uma gruta que a porta era fechada, tampada por uma pedra. E lá chegando, Jesus pede às pessoas que ali estavam que retirassem aquela pedra. Marta e Maria dizem a Jesus: Como, Jesus? Lázaro já deve estar cheirando mal. E estava. Seu corpo já estava em decomposição. E Jesus, mesmo sabendo disso, pede que retire essa pedra e diz, olha para o alto e diz: Pai, graças te dou porque me ouvistes. E dito isto, ele clama em voz forte, com a energia da fé, diz o seguinte: Lázaro, vem para a frente, vem para fora. E Lázaro, que ainda estava envolto com aquelas ataduras, né? Envolto em panos mortais, né? Seria uma mortalha. Ele levanta-se e vem para fora, mais vivo do que nunca. Dizem os historiadores que Lázaro viveu por muitos anos e foi um grande pregador do Evangelho de Cristo, da Boa Nova de Cristo. Meus amigos, minhas amigas, eu espero que vocês tenham compreendido um pouco mais sobre a bênção da dor, eu posso dizer. E convido vocês a nos acompanharem todas as quintas-feiras, às 20 horas, pela Rádio TV SEAC de Bauru. E também nas redes sociais, Facebook e YouTube, que estaremos no ar, transmitindo a vocês os conceitos da doutrina espírita e o Evangelho de Jesus. Uma boa noite a todos. Fique na paz de Jesus.